por fim, eu não posso me furtar a citar o caso de Judas. Judas Iscariote, o discípulo equivocado de Jesus, que optou pela traição e por toda aquela perturbação que os espíritos dizem, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e outros, que ele estava também sendo assessorado, influenciado, induzido por entidades perversas desde a entrada triunfal de Jerusalém por parte de Jesus, quando ele começou a se exaltar, a se fascinar e se envaidecer em relação à proposta do mestre, que ele começou a distorcer a compreensão da boa nova do evangelho e a partir daí começou a ser tentado e pensar em relação a toda a trama que ele gerou e que, a partir daquele momento, ele estava sendo induzido por entidades perversas. As mesmas entidades perversas que ali estavam em Jerusalém, que mais tarde induziram as mesmas pessoas em uma espécie de obsessão coletiva, as mesmas pessoas que aplaudiram o mestre quando ele entrou em Jerusalém, que homenagearam ele, essas mesmas pessoas que pediram a crucificação dele e optaram por libertar Barrabás. Eram as mesmas pessoas que estavam ali na época da Páscoa, em Jerusalém, na Cidade Santa. Judas foi vítima, dizem os bons espíritos, de uma influência espiritual perturbadora, que, claro, induziu ele a cometer os equívocos que cometeu. E mais tarde, mais perturbado ainda, quando se deu conta, essas mesmas entidades perversas também o induziram ao suicídio. O induziram à perturbação total e ao erro mais grave, que foi o suicídio. Em vez de ficar na vida física e ter a coragem de assumir as consequências do seu erro e suportar as consequências do seu erro, enfrentando, como Pedro fez, porque Pedro quase enlouqueceu de remorso, Judas optou pelo suicídio, que foi o erro mais grave, foi o equívoco mais grave. Mas a misericórdia de Deus não deixou de auxiliá-lo, porque o próprio Jesus, diz Maria Dolores, e uma outra obra também fala a mesma coisa, que eu não estou lembrado agora. O próprio Jesus, antes de aparecer a Maria Madalena, foi ao mundo espiritual inferior resgatá-lo, pessoalmente. Por essa razão é que o credo católico, que é uma espécie de intuição espiritual mediúnica, fala que Jesus, antes de ressuscitar, desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. Desceu aos infernos para resgatar o discípulo equivocado, que mais tarde foi auxiliado para reencarnar e ao longo de séculos reencarnou, algumas em provações duras para resgatar o suicídio, culminando no século XV com Joana d'Arc, uma das heroínas e protagonistas da época da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. E Joana d'Arc mais tarde padeceu por traição e foi martirizada, como aconteceu quando ele próprio Judas gerou o martírio do mestre, ou pelo menos foi um dos responsáveis pelo martírio do mestre, mas optando pelo suicídio. Então, Judas foi resgatado do além, e é por essa razão que quando Jesus aparece a Maria Madalena, que ela vai abraçá-lo, ele, com um perispírito materializado, mais denso, tinha acabado de chegar dos umbrais inferiores, ele pede para ela não tocar nele, porque ainda não esteve com o Pai. Talvez, pensamos nós, inclusive Maria Dolores assim argumenta, que se ele pegasse nela, diz também Amélia Rodrigues Podivaldo, se ela pegasse nele, ela talvez seria de alguma forma envolvida por aquelas energias densas do local espiritual denso e perturbador de onde ele havia saído para resgatar o discípulo que havia se equivocado.